Oi, crianças, tudo bem? A nossa aula de hoje será sobre arte. No livro integrado, na página 435, vamos falar sobre esse assunto aqui: arte e ser humano. A arte tem tudo a ver com o ser humano. Por quê? Porque a arte também conta a história de determinadas épocas. A arte, ela tem vários movimentos, né? Que pode ser representado, expressado através de pinturas, de músicas, de desenhos. E no livro de vocês, no livro integrado de vocês, lá na página 435, fala um pouquinho sobre a arte e o ser humano, que diz assim: você já pensou em quantas pessoas vivem em nosso planeta? Ou sobre a origem dessas pessoas? Já refletiu sobre a origem de seus familiares e amigos? Se eles são descendentes de indígenas, africanos ou europeus? Nós, o povo brasileiro, somos resultado da mixigenação entre os indígenas que viviam antes da chegada dos portugueses, esse é o significado dessa palavra, e os africanos e os europeus que vieram para cá, para o Brasil. Isso sem falar em outros povos, os orientais, por exemplo. Então, o nosso Brasil, ele foi construído, né? A sua história começou com essas diversas origens, né? Indígenas, portuguesa, africanas, europeus, orientais e outros. Ok, meus amores? Aí tem aqui, ó, tem uma imagem, uma pintura, né? Uma pintura de uma artista chamada Luciana Mariano. Essa daqui, ó, do livro de vocês, ó. É Luciana Mariano. Viva, que ela fala assim com um tema da tela dela. Viva a diversidade do Brasil. Essa tela foi pintada em 2017, acrílico sobre tela 30 centímetros por 50 centímetros. Então, ela através dessa pintura, ela expressou bem o que disse aqui o texto, que o nosso país, ele foi construído com histórias de vários povos, indígenas, portugueses, europeus, africanos, orientais, entre outros. Então, aqui essa tela aqui, ó, ela é muito bonita, muito colorida, né? E observando essa tela aqui, vocês já passaram por algum lugar que seja que retrata essa imagem? Responda aí na aula online. Vamos lá. Então, essa tela é muito... ela expressa, né, as diversidade de povos, de pessoas. E aqui, meus queridos, tem assim uma atividade que é assim: o que chama a sua atenção nessa pintura? Como são as pessoas?
como são as pessoas retratadas nela. Você já esteve num local como esse? Converse com seus colegas e professor. Então é um lugar que muita gente gosta de estar, né? Com certeza. Eu também, inclusive, gosto muito de estar nesse local aqui. Aí vamos agora para a página 436. E fala assim: é sua vez. Imagine várias pessoas de mão dadas em torno do globo terrestre. O globo terrestre é aquele círculo, né? Que tem lá nas escolas, que com certeza algum de vocês já viram. Que tem lá as terras. Como forma de guardar e preservar a nossa história, né? Guardar objetos, cerâmicas, utensílios de determinada época, né? Principalmente coisas antigas. Os nossos primeiros habitantes de nossa terra viviam em comunidade, né? Eles viviam em comunidade, eram chamados de nômades, ou seja, eles se deslocavam de um lugar para o outro em busca de alimento. Aí tem assim, porque eles eram nômades, eles não tinham lugar fixo para morar. Bem antes de existir casas, existir prédios, entendeu, meus amores? Então, essas pessoas, elas faziam suas histórias em todos os lugares, deixavam suas marcas, né? Nas grutas, nas pedras, nas cavernas. E essa história geralmente é contada, registrada num lugar chamado museu. O museu fica lá, registrado em fotos, né? Alguns pesquisadores vão lá, tiram foto, fazem arquivos e e aí montam toda uma história de um determinado povo que viveu numa determinada região, numa determinada época. E aí a gente passa a conhecer um pouquinho como viviam os povos antigamente. E aqui tem um exemplo de um fóssil de uma mulher que viveu há muitos anos atrás, né? Que tem aqui dizendo que ela viveu mais de 11.500 anos de idade, foi encontrada no estado de Minas Gerais. Ela recebeu o nome de Luísa e a fotografia dela mostra a reconstituição de uma cabeça feita com base no crânio encontrado. Então, os pesquisadores, né, chamado de arqueólogos, eles vão para determinada lugar onde essas pessoas passavam com determinados dias, às vezes morriam lá, né, e ficavam lá mesmo. Então, os pesquisadores pesquisam esses ossos e aí fazem uma determinada pesquisa, que povos viveu naquela época, né, o livro também conta histórias, né, e aí eles fazem toda uma pesquisa, e essa pesquisa aí onde que os arqueólogos fizeram, encontraram aqui fósseis dessa mulher. E aí fizeram todo um levantamento da vida, como viviam. Esse fóssil hoje está no museu lá do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Tem assim, registro na pedra. Há muitas formas de descobrir como era o dia a dia dos seres humanos na pré-história. Pré-história é bem antiga, ó. Quando não existia nada de prédio, casas. Eram de floresta a florestas. Uma delas são os registros deixados em forma de desenhos, feitos em paredes, tá vendo? Em paredes de cavernas e grutas. Esses registros são chamados de pinturas rupestres,
Observe a imagem também. Então, pinturas rupestres são pinturas que foram feitas, né, por seres humanos lá da pré-história, aqueles povos que viviam sem sandálias, não viviam com poucas roupas, né? Não tinha esse conforto todo que nós hoje temos, não é isso? Então, é para registrar a essência, registrar os costumes, os povos deles, o que eles viam, eles faziam isso aqui, ó, registravam em pedras, né? E aqui eles usavam, aqui o texto fala, que eles usavam tintas tiradas das pedras. Olha a inteligência, isso não é incrível? Os seres humanos raspavam as pedras para obter um pó colorido. Depois, misturavam esse pó com cera de abelha ou resina de árvores. Então, o pigmento virava tinta. Então, os povos antigamente, apesar que não tinham tecnologia, mas tinham, ó, inteligência para registrar, fazer arte, registrar os seus povos através das pedras, né? Cada um com sua inteligência, com a sua tecnologia da época. É a sua vez. Essa atividade aqui vocês vão fazer em casa. E depois vocês irão, quem está assistindo a aula online, vai mostrar na aula online, a próxima sexta-feira. Quem não, posta fotos, ok? Aí tem aqui. Agora você usará terra para fazer uma pintura. Para esse trabalho, você precisará de folha de papel sulfite, um copo descartável, um punhado de terra, 6 colheres de sopa de água, 2 colheres de sopa de cola, pincel, um pano de limpeza. Aí, modo de fazer. Coloque a terra dentro de um copo descartável, misture um pouco de água e cola branca, passe o pincel na mistura e pinte em folha a parte uma paisagem da cidade onde você mora. Com pano seco, limpe os excessos. Mostre o seu trabalho ao professor e aos colegas, ok? Então, agora, meus amores, é com vocês. Façam um bom trabalho. Fique com Deus. Fique em casa.